Nós temos estudado as igrejas do Apocalipse. E quando nós estudamos essas igrejas, hoje nós vamos falar da 8ª igreja. Ah, mas Leandro, heresia, não tem. Tem. Vocês vão ver que tem a 8ª igreja. E ele fala, logo lá no comecinho, eu sou aquele que passeia, que anda no meio das suas igrejas, dos candelabros, das suas igrejas. Ele está aqui e andando entre nós. E a 8ª igreja que eu quero apresentar para vocês hoje, é uma igreja que a história dela está sendo escrita ainda. Nós lemos 7 igrejas. A 8ª está se escrevendo, que chama-se Comunidade da Graça em Itaquera. Essa é a igreja, e nós vamos ouvir aquilo, os elogios do Senhor. Deus tem elogios para você aqui, viu? Ele também tem exortações. E que, como diz sempre, né, inclusive o tema é quem tem ouvidos. Abra sua Bíblia comigo, em Apocalipse. Pode colocar o slide para mim, por favor? Apocalipse, capítulo 1, verso 9 ao verso 11. Coloque as suas 2 mãos sobre o seu coração. Eu quero que você peça para que o Senhor venha falar com você hoje. Que a sua expectativa não seja ouvir um homem, que a tua expectativa não seja ouvir algo que agrade o seu ego, mas que a sua expectativa hoje, aqui nessa manhã, seja ouvir ao Senhor. Pai de infinito poder, misericórdia, amor e graça, Pai das luzes, aquele que anda no meio da sua igreja, aquele que está presente no meio de nós, nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua doce voz. Nós queremos ouvir a tua direção. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Nós estamos reunidos aqui para te exaltar. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos nessa manhã para ouvir a tua voz. Nós queremos ser exortados, nós queremos ser direcionados, e que nessa manhã a tua palavra exerça esta função sobre nós, de nos exortar, de nos direcionar, que algo novo manifeste-se no nosso meio hoje, e nós saiamos daqui, Senhor, diferente de como entramos. Nós damos liberdade, Senhor, ao teu Espírito. Nós damos liberdade, Senhor, ao teu mover, ao teu manifestar. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que as nossas vidas sejam marcadas nessa manhã pela tua presença, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 11. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler ainda bastante coisa. Apocalipse 1, do verso 9 ao verso 11, diz o seguinte: Eu, João, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém, meus irmãos? Até aqui. Hoje, como eu falei para vocês, é a última mensagem dessa série. Semana que vem nós vamos iniciar nossa série de Natal, tradicional em todo ano aqui. Aliás, nós temos muitos horários diferentes para o mês de dezembro, então você vai ter que prestar atenção, em virtude de Natal cair no domingo, final de campeonato mundial de futebol, que eu sei que todo mundo, né? Nós vamos ter muitos ajustes, então preste atenção, mas isso é pauta para domingo que vem. Aqui
nós temos um homem, o apóstolo João, que era pastor da igreja de Éfeso, que era uma capital. Éfeso, como nós estudamos aqui, se localizava na Ásia Menor, capital da província romana, que inclusive hoje é a região da Turquia. Agora, hoje nós vamos fazer uma viagem de 11 mil quilômetros, da Turquia para o bairro de Itaquera, São Paulo. Mas antes de você entrar nesse avião e você vir para cá, ouça o seguinte: naquela época era um tempo difícil, por causa da perseguição que existia sobre a igreja, onde o imperador Domiciano havia instituído o culto a si mesmo. E João, o apóstolo João, não aceitou se dobrar diante do imperador, e por isso ele foi exilado, ele foi preso na ilha de Patmos. E essa prisão dele era a fim de afastá-lo da igreja, porque ele exercia influência como pastor daquela igreja, onde os cristãos não queriam se dobrar diante do imperador. E aí nós já estudamos a carta de Éfeso, né? E ali João, exilado, preso na ilha de Patmos, o verso 11, nós lemos o seguinte, quando ele estava ali: escreva no livro o que você vê. Então João teve uma visão. Escreva no livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nessa visão, João viu que o Senhor no meio das igrejas. Vamos ler do verso 12 ao verso 19 de Apocalipse 1. Do verso 12 ao verso 19. Diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, viu que 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao filho de homem, a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele me colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Irmãos, que cena maravilhosa. Que cena maravilhosa. Que consolo para a igreja daquela época. Que mensagem traz essa visão de João para a igreja. Nas horas mais difíceis, naquele momento difícil, Cristo se revelando ao seu povo. Cristo se mostrando ao anjo da igreja. Cristo enviando uma mensagem. No momento mais difícil da igreja, um Senhor glorioso manifesta-se como um consolador, como uma mensagem de esperança. O Senhor, o Redentor, mostrando-se àqueles irmãos que sofriam e dizendo: eu tenho a chave da morte e a chave do Hades. Estive morto e estou vivo para todo sempre. Esse é o Senhor que se manifesta. E no capítulo 2, no verso 1, quando ele começa a escrever a Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva:
Estas são as palavras que têm as 7 estrelas em sua mão direita. As 7 estrelas são os 7 pastores das 7 igrejas. E anda entre os 7 candelabros de ouro. Ou seja, Cristo movendo-se no meio da igreja, exortando. Cristo movendo-se no meio da igreja, levantando. Cristo movendo-se no meio da igreja, tocando. Eu queria te dizer algo. O Senhor está aqui nessa manhã. Você cantou, você declarou. O Senhor está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Lembra daquela música? O Espírito de Deus. Canta, canta. Canta bem alto. Operando. Canta bem alto. Trazendo. Continua, não para. Ministrando sua graça e amor. Agora eu quero que você cante bem alta. Os feridos. São o quê? Curados. Os cativos. Continua. São o quê? Por quê? Aplauda ao Senhor, meu irmão. Aplauda ao Senhor. Aonde existe a presença do Senhor, essas coisas que vocês cantaram e muitas outras manifestam-se. E aqui Jesus está se manifestando no meio da igreja. E é por causa dele que nós estamos reunidos aqui. Eu sei que quando você está num ambiente como esse, você está vendo seus amigos, está vendo seus familiares, está vendo seus irmãos. Mas a nossa principal motivação é porque o Senhor está aqui. É no nome dele que nós estamos reunidos. Nós queremos dar a ele todo o louvor, toda a glória para todos sempre. Amém. Amém. Mas meus irmãos, Jesus, ele conhece a sua igreja. Jesus conhece a sua igreja. E ele conhece a sua igreja melhor do que a própria igreja em si. Porque ele conhece as necessidades, as fragilidades, ele conhece o potencial, ele conhece. E aí nós lemos aqui as 7 igrejas e manifesta-se o seguinte: cada igreja ele apontava algo. Ele diz: eu conheço as suas obras. Para 4 igrejas: Éfeso, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Ele diz para a igreja de Esmirna: eu conheço a sua tribulação e a sua pobreza. Para a igreja de Pérgamo, ele disse: eu sei aonde você vive. Para a igreja da Filadélfia, ele disse o seguinte: sei que você tem pouca força. Para Laodiceia, ele disse o seguinte: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E para a igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele diz o seguinte: eu conheço as suas obras. E meus irmãos, ele conhece a sua vida, ele conhece o seu coração, ele conhece essa comunidade. Amém? E o Senhor, ele não estava vendo somente o que aquelas igrejas estavam fazendo, mas ele sabia o que estava por trás daquilo. Por exemplo, se ele dizia para uma igreja: você é pobre, uma igreja que se dizia pobre, ele dizia o seguinte para ela: você é rica. Para a igreja que se dizia rica, ele dizia para ela: você é pobre. Para a igreja que se dizia viva, ele falava para ela: você está morta. Para a igreja que se dizia fraca, ele dizia para ela: eu coloquei diante de você uma porta aberta.
Agora eu quero te fazer uma pergunta. Antes de partir aqui para o corpo do que nós vamos falar aqui agora. Como você acha que Deus vê você? Quando você olha para um familiar seu, para alguém que está do seu lado, você enxerga essa pessoa, você pode até conhecer os problemas dessa pessoa. Mas como você acha que Deus vê você? Como Deus te enxerga, meu irmão? Como que Ele, quando olha para você e fala assim, ó, eu vejo o Eduardo assim. Como que o Senhor te enxerga? Amém? Entrando um pouquinho, fica essa pergunta aí para você meditar, pensar. Essas cartas, elas têm a ver com a nossa comunidade. Elas têm a ver com a nossa comunidade. E nós precisamos estar atentos ao que Jesus está querendo falar conosco hoje. Preste atenção. Quando essas 7 cartas foram escritas e endereçadas àquelas igrejas, falava-se nos últimos dias. Passaram-se mais de 2000 anos. O Senhor está às portas. Jesus está às portas. E nós precisamos estar atentos. Amém, meus irmãos? E quais são as virtudes da nossa comunidade? Sabe, meus irmãos, como a igreja de Éfeso, nós também somos operantes, nós somos trabalhadores, somos homens e mulheres que se ocupam na obra de Deus. Não somos uma igreja que somente vive do domingo de um programa religioso, mas somos uma igreja viva, uma igreja que valoriza os relacionamentos, valoriza o estar junto, valoriza o cuidar um do outro. Somos homens e mulheres zelosos com a obra de Deus. Ontem o chá que nós vimos acontecer aqui, aquele chá foi construído a muitas mãos. Tínhamos pessoas servindo com prazer aqui. Nós observamos tudo aquilo que nós realizamos, o empenho das nossas células, das pessoas que estão juntas, reunidas como igreja. Então nós, como a igreja de Éfeso, nós somos uma igreja operante, trabalhadora, uma igreja que se ocupa na obra de Deus. Somos uma igreja zelosos quanto à verdade. Não somos uma igreja de oba-oba. Não temos tentado reinventar aqui as coisas. A Bíblia, eu conversava ontem com a pastora Sueli, quando eu fui levá-la embora, e a gente falava sobre a palavra de Deus. E como hoje em dia tem tanta gente tentando reinventar a roda, tentando colocar nesse livro coisa que não existe, tentando falar que está escrito aquilo que não está escrito. E aí eu conversava com ela, falei, pastora, é tão difícil já praticar isso aqui, quanto mais eu tentar colocar mais coisa. Então nós não somos uma igreja de oba-oba. Nós somos pessoas dedicadas ao estudo, ao ensino da palavra e do evangelho. Pessoas dedicadas a serem transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Não somos uma igreja, venha do jeito que está e fique como você quiser. Não, venha do jeito que está e seja transformado pelo poder de Deus e pelo evangelho da verdade. Nós perseveramos, irmãos. Todos aqueles que sobem aqui para pregar para vocês, estão estudando a palavra de Deus. Todos. E aqueles que vão começar também, já fique esperto que vai chegar cartas. Temos perseverado em aprender das Escrituras. Nós não queremos que vocês aprendam qualquer coisa, nós queremos que vocês aprendam a palavra de Deus. Somos zelosos quanto à verdade. Zelosos quanto à verdade. Somos o quê? O que nós somos? Amorosos. Nós somos acolhedores. E se existe algo que nós valorizamos, é um negocinho chamado relacionamento. Você pode ir na igreja Comunidade da Graça, esqueci o nome da cidade do Japão.
como você pode ir na comunidade da graça de Foz do Iguaçu, como você pode ir na comunidade da graça lá de Santa Maria da Boa Vista, que fica às margens do Rio São Francisco, todas têm cheiro de relacionamento. Porque, irmão, está no DNA. Está aí o negócio que a gente gosta. É verdade, não é, irmãos? A gente gosta de estar junto. Está no nosso sangue isso. E como a igreja de Tiatira, nós somos amorosos, acolhedores, valorizamos relacionamentos. Somos uma igreja, família. Foi misericórdia, irmãos. Estou todo animado aqui que eu vou te pregar hoje. Vocês estão então... É dezembro, eu sei que é dezembro, glória a Deus. Somos uma igreja, família, vivendo, alcançando e formando. Amém. Essa é a visão da nossa igreja. Quarto lugar, temos sido humildes, como a igreja de Filadélfia. Temos sido humildes e dependentes do Senhor. E temos ouvido do Senhor dia após dia. Você fala, Senhor, eu tenho pouca força. E o Senhor fala, eu sei que você tem pouca força. Mas você tem guardado a minha palavra e não tem negado o meu nome. Somos dependentes do Senhor. Somos dependentes 100% do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas o Senhor também tem advertências para nós. O Senhor também tem advertências. Começa com a parte boa, né? Depois vem a parte dos beliscão, exortação. Quais são as advertências que o Senhor tem para nós? Em primeiro lugar, vida de oração. Quero te fazer uma pergunta. Qual é a intensidade da sua comunhão com Deus? Qual a intensidade da sua comunhão com Deus? Eu me lembrava, quando eu escrevi isso aqui, dos nossos 12 dias de oração, que foi nesse ano agora. Geralmente, antes da pandemia, essa reunião reunia aqui 100 pessoas quando estava vazia. É ou não é, Edivaldo? Esse ano se bateu 20, 15, quando estava cheio, 40. Fico olhando, sempre quando a Fabiana sai da sala de oração, eu pergunto para ela, o número tem se reduzido. As nossas reuniões de oração de primícias, que seria algo, né, um valor para nós. Uma comunidade que tenha em torno de 500 membros, chutando aqui, chutando baixo. Se reunir 70 pessoas, vai colocar que tenha 2 pessoas por cada conexão, 140. Os nossos movimentos de oração precisam ser mais presentes, irmãos. Ah, mas eu oro em casa. Que irmão do céu. Irmão do céu, graças a Deus porque você ora em casa. É sinal que o primeiro passo foi dado. Mas a nossa oração corporativa. A oração corporativa devia ser algo que mexe com você. Algo que... Semana vamos ter reunião de oração de primícias. Essa semana eu sei que nós vamos bater o recorde. Essa semana nós vamos bater o recorde, tenho certeza disso. Mês que vem nós vamos ter 12 dias aqui. Irmãos, o estar junto para orar tem que mexer com você. Tem que ter o mesmo peso que um churrasco tem. Se eu fizer uma reunião de churrasco em casa de oração, qual vai ter mais gente? A de oração, né? A de oração, lógico. Eu sei disso. A célula que tem festa e a célula que não tem festa, qual enche mais? Aqui não tem festa. Aqui não tem festa, lógico, né? Irmãos, nós precisamos ter em nós o valor da oração corporativa. A oração do corpo juntos, reunidos. Como que a igreja estava lá em Atos? Reunida, orando, perseverando, comendo. Eles estavam juntos orando.
E eu posso pegar aqui o livro de Atos, agora que não é minha motivação aqui, e começar a mostrar para vocês muitos momentos em que eles estavam reunidos orando e o milagre acontecia. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar mais juntos e sozinhos também. Nós vamos ter essa vida de oração ativa nas nossas vidas. Salmo 42, precisa mexer comigo, coloca para mim, Hugo, por favor. Salmo 42, verso 1, precisa mexer com você. Meu irmão, lê esse versículo. Lê isso que o Hugo vai colocar para nós aqui, senão tem que mexer com você. Tem que mudar o seu dia, tem que te dar sede. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede de quem? Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Irmão, isso tem que mexer com você. Isso tem que te dar, falar, Senhor, é isso que eu quero. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida, eu vou usar a palavra devocional como uma vida de devoção, tá? Não é a devocional de sentar, vida de devoção geral. Ela entrou numa rotina. Muita gente perdeu o gosto pelas coisas de Deus. Muita gente troca reuniões como essa por festas. Muita gente troca uma reunião de uma célula para fazer compras, para fazer um passeio. E sabe o que é isso? Sabe do que isso é sinal? Isto é sinal de que a pessoa está morna. E o que Jesus faz com o morno? Vomita. Tem que ser valor. Domingo retrasado, eu assisti o culto online, eu não podia estar aqui. É legal, para ouvir a mensagem. Mas irmãos, nada substitui estar aqui. E hoje em dia, sabe o que acontece? Negocia-se. Tudo é valor. Tudo. Ah, mas a Coreia do Sul está jogando agora. O que você tem a ver com a Coreia do Sul, meu irmão? Que eu nem sei quem está jogando agora. Mas... Quem está jogando agora, Edivaldo? Também não sei. Mas o que você tem a ver com eles? Tudo. E presta atenção. Ouçam o que eu vou te dizer agora. Se nós não estivermos exercitando a nossa vida espiritual, tudo o que você diz é casca. Sabe aquelas árvores que caem do nada? Choveu, essa árvore estava forte, não, era casca só. Estava morta por dentro. E quando vem a primeira tempestade, mostra como é que está aí. Amém. Tem gente que diz, eu não tenho tempo, eu tenho intenção. Não, Deus conhece a intenção do coração. Vire para quem está do seu lado e fala assim para ele, Deus conhece a intenção do seu coração. Sabe, meus irmãos, o amor, ele não se satisfaz com bons motivos, mas o amor, ele é realizado com compromisso e com atitudes. Eu te amo, mas eu tenho tanta intenção boa. Não, o amor, ele é realizado, Gabriel, com compromisso e com atitudes. Então eu vou ler a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou vir à igreja, eu vou me reunir, eu vou para a célula, eu vou estar junto, eu quero estar presente. Por quê? Porque eu amo ao meu Senhor. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, essa aqui, podia pular isso aqui e fazer a nona igreja, né? Vida espiritual dos filhos. Agora eu te pergunto, você tem se importado, você que tem filho, né? E sei que você não tem filho, você vai ter filho um dia. Os casaizinhos aí vão ter filho um dia. E aí fica aí para você, guarda aí. Você tem se importado com o futuro do seu filho? Sim ou não? E o espiritual? É que a igreja não.
Começa em casa. E nesse aspecto, alguns pais vão muito mal. Muito mal. Vou falar da minha época, quando eu liderava a juventude. Eu lembro que tudo, se hoje estiver acontecendo ainda, é coincidência, tá? Tudo era mais importante do que estar com a célula e do que estar nos encontros. Tudo. Hoje, o meu cachorro vai fazer 2 anos, a gente fez um bolinho para ele em casa. Como é que canta parabéns para cachorro? Eu não sei ainda. Estou tentando aprender isso. E eu não posso estar no encontrão hoje. Tudo é valor. O nosso start hoje, ele só se reúne domingo de manhã. E a intenção é permanecer assim. E quando a gente observa, tem pais que não valorizam. E lá na frente, pede socorro. Nós nos prontificamos a socorrer. Porém, meus irmãos, tudo aquilo que eu planto, eu colho. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Eu sei, tem pais que proporcionam bom estudo para os filhos, sim, isso é bom e tem que ser feito. Tem pais que se investem, por exemplo, em esportes, em cursos de línguas, sim, isso é bom e isso tem que ser feito. Mas não dão a mínima para a vida espiritual dos filhos. Não dão a mínima. Eu quero te dizer algo. Eis que te digo. A fatura chega. E quando ela chega, ela é cobrada à vista e não dá para parcelar. A fatura chega. Você pode ter um filho rico, bem-sucedido, mas perdido diante de Deus. Será que ele é bem-sucedido? Amém, irmãos? Um dos versículos mais tristes da Bíblia. Já sei, Jesus chorou. Não. Coloca para mim, Hugo, Juízes, capítulo 2, verso 10. Coloca na versão NVI para mim, por favor. Tá bom. Este é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Portanto, 2:10, por isso está errado. Aê! Olha só o que diz. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Surgiu que... Agora eu pergunto a vocês o seguinte, de quem é a culpa disso? Sabe qual a nossa tendência? A nossa tendência é de olhar para a juventude hoje em dia e falar o seguinte, essa juventude está perdida. Essa juventude já era. Olha só. Mas meus irmãos, se cada um fizer a sua parte, se você fizer a sua parte como pai, como mãe, o seu filho não vai fazer parte desse quadro. Nós precisamos investir na vida espiritual dos nossos filhos. E tudo começa em casa. Tudo começa dentro de casa. A igreja é uma testemunha que coopera, que auxilia, mas tudo começa dentro de casa. Sabe por quê? Porque a base da sociedade é a família. Agora, isso que nós lemos aqui de Juízes 2:10. Juízes 2:10. Que não seja a realidade da sua casa em nome de Jesus, meu irmão. Amém? A Bíblia diz, a palavra nos diz em Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará.
instruir. Deuteronômio 6, coloca para mim, Hugo. Capítulo 6, verso 5. Deuteronômio 6, verso 5. Ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Verso 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam onde? Verso 7. Ensine-as com o quê? Ó, presta atenção. Moisés já falava, é difícil, viu? Ah, mas eu já faz 2 dias, você vai ficar 2 anos ensinando. Você vai ensinar a vida toda, porque depois de casar você vai continuar ensinando ainda, né, Bebel? Ensine-as com persistência a seus. Converse sobre elas quando estiver aonde? Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se... em todo o tempo. Amém? Invista na vida espiritual dos seus filhos. Invista na vida espiritual dos seus filhos. Terceiro lugar, coloca para mim o slide, por favor. Terceiro lugar. Evangelização e formação de discípulos. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse: portanto vão e façam discípulos da onde? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o quê? Tudo o que ordenei a vocês. E aí ele completa: eu estarei com vocês, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Evangelizar. Jesus deixou uma missão sobre a igreja, meus irmãos. Existe uma missão sobre a sua vida. Ser feliz. Prosperar. Avançar. Conquistar, né? O que falam hoje em dia. A missão que está sobre as nossas vidas é pregar o evangelho a toda criatura. Falar do amor de Deus. E muitas vezes tem muita gente morrendo ao seu redor, que precisa de uma palavra de vida. E você se isenta e se ausenta disso. Sabe, meus irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor como discípulos dele. Como homens e mulheres que têm uma missão. Nós fomos salvos com uma missão. Existe um momento de urgência. Quando, eu não gosto nem de falar isso aqui, porque vão falar que eu estou falando um ponto de vista. Talvez nós sejamos a última geração. Talvez. Ou a próxima geração pode ser a última geração, antes da volta do nosso Senhor. E o que nós temos feito? Como temos vivido? Sabe, irmão, nós temos falhado no discipulado, temos falhado em falar do amor de Deus, temos falhado em pregar o evangelho. Temos falhado nisso. Evangelho é muito mais que uma filosofia, mas o evangelho é vida, e vida se transmite para quem está ao redor. Quem aqui realmente teve uma experiência poderosa com Jesus? Levanta a mão. E o que nós temos feito com isso? O que temos feito com isso? A minha, sim, a tua experiência. Mas o Senhor quer salvar, quer alcançar, quer resgatar, quer que o amor dele seja pregado. Irmãos, é muito mais do que ser feliz. É muito mais do que somente prosperar. Mas é pregar o evangelho a toda criatura, para que vidas sejam alcançadas. Pregar o evangelho, fazer discípulos, não é angariar novos membros para a igreja. Eu não estou falando disso, meu irmão.
Mas eu estou falando de trabalhar no caráter da formação de Cristo na vida de cada uma das pessoas que não conhecem a Ele. É ver famílias sendo salvas e restauradas pelo poder de Deus. É ver pessoas abandonando os vícios. É ver pessoas abandonando as drogas, abandonando as bebidas, abandonando qualquer tipo de comprometimento com o seu corpo. É ver vidas sendo restauradas. É ver pessoas abandonando e largando a pornografia, abandonando tudo aquilo que tem corrompido as famílias nesses dias. É falar de Jesus Cristo e do amor restaurador dele. Mas sabe o que tem acontecido conosco? Nós temos sido apáticos e egoístas. Apáticos e egoístas. Ocupamos nosso tempo apenas com aquilo que nos traz prazer, com apenas aquilo que nos diz respeito, e deixamos de lado o principal, a nossa missão. Nos dias de hoje, observamos que o que impera, o que é o individualismo. Individualismo. E sabe o que tem afetado a igreja? O individualismo. O individualismo. Não quer mais compartilhar sua vida. Não quer mais abençoar as pessoas que estão ao redor. Por quê? Porque o individualismo está ali. O individualismo, por exemplo, acerca dessa época. Pessoas querem o quê? Acumular dinheiro. Casais não querem ter mais filhos. Por quê? Não, porque vai mexendo aqui, vai mudar minha... Individualismo. Ah, não quero me envolver com G100, porque individualismo. O Senhor nos chamou com uma missão, irmãos. O Senhor nos chamou com uma missão. Ele tem uma missão para a sua igreja, Ele tem uma missão para você, que é falar do amor dEle, é formar Cristo nas pessoas, é pregar o Evangelho a toda criatura. E por isso nós somos cristãos. Para que as palavras deste livro, que alguns dizem que não é a palavra de Deus, que alguns dizem que precisa ser atualizada, mas que é a palavra absoluta do poder de Deus, que todo aquele que crê nessa palavra alcança a redenção do Filho do Senhor, alcança o milagre da cruz na sua vida. Nós precisamos perseverar nessa palavra, precisamos falar dessa palavra, precisamos pregar a toda criatura, precisamos trazer pessoas para o reino da salvação, para o reino eterno. Que eu e você deixemos o individualismo de lado e coloquemos nossos olhos no Senhor. Amém? Só do louvor pode subir, para nós concluirmos aqui. Todas as cartas, as 7 igrejas do Apocalipse encerram dizendo o quê? 1, 2, 3, aquele... Preste atenção. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As 7 igrejas hoje fazem parte da história, todas morreram. As 7 igrejas que nós estudamos somente fazem parte da história, todas morreram. A última que morreu foi a de Filadélfia. Tem um monte de teoria, eu não vou entrar nisso agora aqui, mas a última que morreu foi ela. E o Senhor falou, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São igrejas que não existem mais, fazem parte da história. Morreram por quê? Morreram por quê? Porque não ouviram a voz do Espírito. Não ouviram a voz do Espírito. A nossa história pode ser diferente, meus irmãos. A nossa história pode ser diferente.
Fale para quem está do seu lado, fala, meu irmão, a nossa história pode ser diferente. Fala para ele. E a palavra do Senhor para mim e para você hoje é essa. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você hoje. Muito bem, servo bom e você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Fique de pé no seu lugar, meu irmão.